Fala, minha rapaziada, bora para mais um videozinho aqui no canal nesse sabadão, dia 19 de abril de 2025. E sabadão, vocês sabem como é que é, né? Sábado e domingo, tem que ser aquele toque e sai aqui, porque são muitos jogos. Depois de uma semana boa, a gente chega aí nesse fim de semana com um sabadão recheado de jogos. Trouxe aqui 8 jogos aqui pra gente, algumas tips prontas já pra gente falar, outros jogos eu vou falar pra gente ficar de olho aqui. Então, papel e caneta aí para vocês anotarem tudo, não perderem nada. Ou então fica no telefone, se você estiver vendo esse vídeo pelo notebook também, anota no seu telefone aí no bloco de notas, dá um jeito, mas não perca essas oportunidades que eu vou deixando para vocês aqui. Nossos resultados têm sido muito bons, graças a Deus. Tem recebido um feedback aí também muito bom da galera que manda mensagem aqui, me manda mensagem lá no Instagram. Então vamos embora que a gente tem muitos jogos para falar hoje. Bora meter marcha, mas antes não esqueçam de deixar um like aí no vídeo, muito importante, ajuda o meu trabalho aqui, e se inscreva no canal. Você que não é inscrito ainda, que gosta do meu trabalho, acompanha aqui os vídeos diariamente, não deixe de se inscrever no canal, valeu? Então vamos embora para mais um vídeo nesse sabadão. É o seguinte, eu separei alguns jogos aqui, que não é tip pronta para vocês, é porque a gente tem aqui 3 times que estão brigando por título, eu vou falar para vocês aí, um na Alemanha, um na Espanha, e um lá na Itália, e eu vou falar desses jogos para vocês aí. A gente vai começar lá na Alemanha, por exemplo. Bayern de Munique, líder, visita o Heidenheim. O que acontece aqui nesse jogo? O Bayern é o líder com 6 pontos na frente do Bayer Leverkusen. Faltam 5 rodadas para acabar a Bundesliga, ou seja, tem 15 pontos em disputa, ele está 6 pontos na frente. Vai ser muito difícil o Bayer Leverkusen tirar esses 6 pontos, essa vantagem aí que o Bayern de Munique tem, principalmente agora que o Bayern foi eliminado da Liga dos Campeões pela Inter de Milão e agora vai vir babando aí, principalmente também para o Harry Kane ganhar o seu primeiro título na carreira. Merece, eu torço para que ele ganhe esse primeiro título na carreira aí. Então, com certeza, o Bayern de Munique, mesmo fora de casa, vai vir babando para ganhar esse jogo aí. E aqui não tem como a gente fugir, não tem como a gente fazer outra coisa. É vitória, Bayern de Munique. Ainda mais que o Heidenheim é o primeiro time aqui dentro da zona de rebaixamento. Ele está a 7 pontos do São Paulo. Então, cara, ele não tem outra opção aqui. Uma hora ele vai ter que sair para o jogo, porque nem o empate aqui é bom, já que faltam só 15 jogos disputados. Ele tem que tirar uma diferença de 7 para o São Paulo, que está fora da zona. Então, querendo ou não, ele vai ter que ir para cima do Bayern de Munique aqui para tentar a vitória, porque só a vitória, ou pelo menos um empate, um pontinho aí, interessa. Mesmo assim, é um péssimo resultado para eles. Então, com o Heidenheim saindo para o resultado, não vejo outra oportunidade melhor aqui para gente do que pegar essa vitória do Bayern de Munique. Nesse momento está pagando 1,28, com certeza muito baixo, e lá vai demorar também para subir essa cotação aí. O Bayern de Munique vira e mexe e toma um golzinho. Caso ele saia atrás do placar aí, principalmente por estar jogando fora de casa, a gente pode pegar uma dupla chance ou até vitória. Se for no começo do jogo, a gente pode até pegar uma vitória do Bayern de Munique com odd 1,60, 1,70. E caso o gol demore a sair, a gente pode até pensar em pegar um -1 aí, se o Bayern de Munique estiver bem no jogo, estiver amassando ali, chegando bem no gol, finalizando, a gente pode até pensar em pegar um -1 ao vivo ali com odd 1,60. Então, Bayern de Munique, na verdade, Heidenheim e Bayern de Munique, aqui é vitória Bayern de Munique para a gente começar esse sábado. Agora vamos falar aqui de outro líder, para mim, o time que está voando, está jogando o melhor futebol na Europa, na verdade no mundo, né? Barcelona, inclusive essa camisa aqui é irada, poucas pessoas têm essa camisa aqui. E hoje o Barça joga em casa, o Barça é líder da La Liga aqui, com 70 pontos, 4 pontos na frente do Real. A La Liga está mais equilibrada aqui do que o campeonato alemão que a gente acabou de falar. Tá 4 pontos na frente do Real, só que o Barcelona tem a Champions League aí para dividir as atenções, e o Real Madrid foi eliminado, vai focar só nessa La Liga aí, vai tentar buscar tirar esses 4 pontos do Barcelona aí, e aqui faltam mais jogos também do que lá na Bundesliga. Então aqui o campeonato está completamente aberto. Tem o Atlético de Madrid aí também que está em terceiro, vou falar do Atlético de Madrid já já. Não vou falar logo depois desse jogo, porque hoje estou fazendo diferente, estou fazendo por ordem de horário. Então a gente pode ir para o campeonato e depois voltar nele, assim como a gente vai fazendo na La Liga. Mas voltando para o nosso jogo aqui, o Barcelona recebe o Celta de Vigo. E por mais que o Celta de Vigo esteja numa boa recuperação, inclusive conseguiu chegar aqui até a 7ª colocação da La Liga, últimos 5 jogos aí, venceu 3, perdeu 1, empatou outro. Aqui não tem como fugir de uma vitória do Barcelona. A gente pode tentar pegar até um -1 ao vivo aí, com odd mínima 1,60. No primeiro tempo, acredito que vai chegar a 1,60 e esse -1. Caso o Barcelona saia atrás do placar, esse jogo aqui eu acho muito difícil. Eu falei que o Bayern de Munique
vira e mexe, toma uns golzinhos lá, mas esse jogo aqui eu acho muito difícil o Barcelona sair atrás do placar, mas caso isso aconteça, a gente pode pegar aí uma vitória do Barcelona simples com odd 1,60, ou no primeiro tempo aí o handicap -1 a favor do Barcelona. Acho que o Barcelona muito favorito, vai querer ganhar esse jogo para garantir logo uma gordurinha aí para poder queimar depois quando tiver que dividir as atenções com a Champions League. Então 11h15, Barcelona e Celta de Vigo, a gente vai de vitória do Barcelona. Caso o Barcelona esteja amassando muito, pressionando muito, finalizando, a gente pode pegar um handicap -1 a favor do Barcelona aí. Qualquer entrada que a gente fizer, a gente vai ter que pegar uma odd mínima de 1,60 no ao vivo, 1,60, 1,65, 1,70. E agora vamos falar de outra briga por título aqui. Peço para vocês terem paciência aí também, que eu estou dando mais resultado aqui. Botei a vitória do Barça, vitória do Bayern, não cheguei com uma tip pronta ainda, porque estão muito esmagadas aqui. Eu preciso falar desses jogos aqui que são muito importantes, de briga por título. Mas quem quiser colocar no bilhete, assim como esse jogo que eu vou falar aqui, do Napoli contra o Monza, na verdade o Monza contra o Napoli, porque o jogo é em Monza, eu apoio, tá? Vocês colocarem no bilhete aí, inclusive eu vou estar colocando aí algum desses jogos no bilhete, que vocês vão ver no final do vídeo. Mas aqui a gente tem Napoli, que é vice-líder, aqui também está bem apertada a Série A da Itália aqui, está 3 pontos atrás da Inter de Milão. Só que o Napoli tem a vantagem que a Inter de Milão está brigando ainda pelo título da Champions League, obsessão. Então, com certeza vai focar, em algum momento vai ter que poupar seus jogadores aqui na Série A italiana, e o Napoli pode se favorecer disso. Então, como o Napoli vai pegar aqui o lanterna do campeonato, o Monza, com apenas 15 pontos, cara, 32 jogos e apenas 2 vitórias, time muito fraco do Monza, já está praticamente rebaixado aqui, quase matematicamente rebaixado. Então aqui não tem outra coisa para a gente fazer a não ser pegar uma vitória do Napoli. E me surpreende essa odd 1,28, 1,30 aqui de pré-live. Aqui eu gosto de a gente pegar já um handicap -1 a favor do Napoli, porque vai pegar um time muito fraco, muito inferior, que já está praticamente rebaixado, e o Napoli está babando aqui atrás da Inter de Milão para tentar ganhar esse título da Série A italiana. Então aqui eu acho que a gente pode ir de handicap -1 aí a favor do Napoli com odd mínima 1,60, 1,70. Ou então, se vocês quiserem, podem botar aí uma vitória simples do Napoli no bilhete, no bingo aí que vocês gostam de fazer para dar aquela alavancagem de banca. Mas Monza e Napoli, para esse jogo aqui, eu gosto do handicap -1 para o Napoli. E agora vamos dar um pulo lá na Terra da Rainha, porque eu separei aqui o que para mim é o melhor jogo da rodada. E aqui eu tenho o que vocês querem, que vocês gostam aí, tip pronta. Olha o jogão que eu separei para a gente aqui e uma boa oportunidade. A gente tem aqui o Aston Villa, 7º colocado, que fez uma boa recuperação aí na Premier League. Inclusive fez uma boa Champions League, caiu agora nas quartas de final. Então o Aston Villa, que tem 7º lugar, vem de 4 vitórias seguidas, pega o Newcastle, que está voando mais ainda que o Aston Villa aqui, vem de 5 vitórias seguidas aqui nos últimos 5 jogos. Chegou na 3ª colocação e deixou muito bem encaminhada aqui a sua vaga na próxima Champions League, da próxima temporada. Abriu 5 pontos aqui do Chelsea, que está em 6º, e do próprio Aston Villa, que tem 7º, também com 54 pontos. Então o Newcastle está voando, vai ser um jogão aqui. Para mim vai ser um jogo aberto, porque o Newcastle não tem medo de perder, é um time que ataca sem medo, tem um ataque muito bom. O Aston Villa é outro time aqui também que joga muito bem, joga em transição, quando tem que propor o jogo consegue, quando tem que contra-atacar consegue. Então, para esse jogo aqui, eu já tenho uma tip pronta para vocês. Papel e caneta na mão aí, nossa tip vai ficar desse jeito. Lá na aba criar aposta, a gente vai pegar um intervalo entre 2 a 5 gols. Espero muitos gols aqui nesse jogo. Olha aqui o que eu falei para vocês, os últimos jogos do Newcastle, os últimos 5 jogos. Na verdade, as últimas 5 vitórias do Newcastle aqui. 2-1, 2-1, 3-0, 4-1 e 5-0. O Newcastle virou uma máquina de fazer gols. Os últimos 5 jogos entre eles aqui, entre Aston Villa e Newcastle, 3-0, 3-3, 5-1, 3-1 e 3-0, ou seja, é um jogo que costuma sair muitos gols também. Então a gente vai pegar esse intervalo aí entre 2 a 5 gols e menos de 7 cartões, porque o árbitro que vai apitar essa partida tem a média muito baixa de cartões, então não acredito que ele vai dar 7 cartões, por mais que seja um jogão aí de confronto direto, não vejo sendo 7 cartões nessa partida. Então, recapitulando, colocando na tela para vocês aí já, intervalo entre 2 a 5 gols no jogo e menos de 7 cartões, odd 1,73, para mim tá muito alta para essa tip aqui. Agora, antes de vir pro Campeonato Brasileiro, vamos dar uma passadinha lá na Espanha de novo, voltar lá para a Espanha, porque tem outro time que briga pelo título aí, que é o Atlético de Madrid, que vai visitar o Las Palmas, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A gente tem aqui, eu tenho uma tip pronta aqui no mercado de cartões.
handicap mais 0,5 para o Atlético de Madrid em relação a cartões. O que significa isso? Se o Atlético de Madrid tomar mais cartões no jogo, que é o que eu espero, joga fora de casa, tem que ganhar de qualquer jeito se quiser sonhar ainda pelo título, que é muito difícil. Mas se quiser ainda brigar por esse título aí, tem que ganhar de qualquer jeito. E tudo bem, o Las Palmas também precisa da vitória. Mas nessa situação de casa fora, o Las Palmas jogando dentro de casa e o Atlético de Madrid jogando fora de casa, o Atlético toma muito cartões. A média do Atlético de Madrid jogando fora de casa é alta de cartões. Tudo bem, o Las Palmas também tem aqui uma média alta de cartões. Agora, odd 1,73. Para se tiver o mesmo número de cartões, a gente ganhar ainda, eu acho que tem muito valor aqui essa odd. 1,73 para o Atlético de Madrid tomar mais cartões no jogo ou ter o mesmo número de cartões no jogo. A gente só perde essa aposta aqui se o Las Palmas, que joga em casa com o apoio da sua torcida e vem de vitória, chega com moral aqui, empolgado para tentar sair dessa zona de rebaixamento, tomar mais cartões no jogo. Pode até acontecer, mas essa odd de 1,73 a gente não pode deixar passar batido. E agora sim, vamos de Brasileirão. Temos 3 jogos aí nessa quinta rodada, nesse sábado de Brasileirão. 4 horas, Corinthians e Sport, que a gente vai falar agora. E depois a gente tem 2 clássicos, cara. Vamos pegar fogo. Flamengo e Vasco no Maracanã. Inclusive, devo ir nesse jogo aí. E mais tarde tem Grenal, que também promete pegar fogo. Na verdade, todo Grenal pega fogo, né? Então vamos lá. Começando a falar aqui desse Corinthians e Sport. O que eu quero para esse jogo aqui? De 1 a 3 gols do Corinthians. Tudo bem, o Corinthians vem de 2 jogos que não faz gol. A derrota contra o Palmeiras, o clássico contra o Palmeiras, e a derrota contra o Fluminense em casa. Derrota decepcionante, inclusive o técnico Ramon foi demitido. O Corinthians, tudo bem que vem sem técnico, mas, cara, antes desses 2 jogos, o Corinthians vinha numa sequência bizarra fazendo gol em todos os jogos em casa, até quando perdia, que foram poucas derrotas. Fazia gol, só não fez gol no título paulista, porque 0-0 dava o título pro Corinthians. Então vinha numa sequência bizarra aí, e cara, mesmo sem técnico, eu gosto aqui de pegar esse intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, que é muito forte, e também porque enfrenta o Sport. O Sport em 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro conseguiu tomar 6 gols já, cara. Tem a média de 2 gols sofridos aí por partida. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians no jogo e menos de 8 cartões. O árbitro que vai apitar essa partida que tem a média baixa de cartões. Então assim vai ficar a nossa aposta para Corinthians e Sport. Intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians e menos de 8 cartões. Odd 1,62 para a gente começar o nosso sabadão no Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar de Fla-Vaz, 6,5. Na verdade é Vaz-Fla esse, porque o Vasco é o mandante. Teve toda a confusão aí. E o jogo vai ser em São Januário, não vai ser para o Maracanã, aí passa para São Januário de novo. E, enfim, o jogo vai ser no Maracanã, 6,5. Eu também tenho uma tip pronta para esse jogo aqui. Galera do Vasco, não fica chateada comigo não, mas aqui eu vou pegar um intervalo entre 1 a 4 gols do Flamengo. Porque olha o Vasco aqui, cara, nos últimos jogos, tomou 2 gols do Ceará, lá no Castelão. Aí ganhou do Sport em casa, mas tomou gol também, ganhou de 3-1. Aí do Puerto Cabello não tomou gol, mas porra, se toma gol do Puerto Cabello também tá de sacanagem, né? Aí o Corinthians, na Neoquímica Arena, que a gente acabou de falar, tomou 3 do Melgar, cara. Eu acho que conseguiu tomar 3 gols do Melgar. Então aqui eu vou pegar um intervalo entre 1 a 4 gols do Flamengo, que tem sido muito over, cara. Os últimos jogos do Flamengo aí, meteu 6 no Juventude, ganhou de 2-0 do Grêmio fora, perdeu em casa do Central Córdoba, lá que foi aquele vexame, mas fez gol também. Últimos clássicos aqui entre eles. Teve Chocolate, ano passado, 6-1 no Flamengo, depois 1-1, 2-0 no Carioca, 1-0, 2-1 também no Carioca. Então o Flamengo tem feito gols aí, nos últimos clássicos, Flamengo e Vasco. Todos os jogos do Flamengo têm feito gols, então a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols aí do Flamengo no jogo. E vamos pegar também aqui menos de 8 cartões. Eu sei que é clássico, a chapa fica mais quente, mas quem vai apitar é o Rafael Claus, cara. Botaram ele para apitar esse jogo justamente porque é um árbitro experiente e consegue controlar o jogo ali. Então, cara, odd 1,71 para sair de 1 a 4 gols do Flamengo e menos de 8 cartões com o Claus apitando, eu acho que tem muito valor para esse clássico no Maracanã. E para fechar aqui nosso vídeo falando de Brasileirão, vamos falar de nada mais, nada menos que Grenal aqui, que vai pegar fogo. Os dois times chegam aí em situação completamente diferente. O Inter muito bem, Roger Machado fazendo um ótimo trabalho lá, voando. Tá muito bem o Internacional na Libertadores, no Brasileirão também aí. E o Grêmio acabou de tomar uma goleada do Mirassol, cara. A torcida do Grêmio tá doida, demitiu o técnico Quinteiros. Agora, por que eu não vou pegar nada a favor do Internacional aqui, mesmo com tudo isso que eu falei? Cara, Grenal, as coisas equilibram. O time pode estar passando pelo pior momento
e o outro voando igual o Inter tá. Equilibra. Vocês podem ter certeza que aqui a gente não vai assistir uma goleada do Inter, até porque o jogo vai ser na Arena também, e por mais que o Grêmio venha aí de uma fase ruim, podem ter certeza que vai equilibrar esse jogo. A gente vai pegar aqui um intervalo entre 1 a 4 gols. Olha os últimos jogos aqui, ó, tudo apertadinho, mas sempre sai gol. 1-0 Inter, 1-0 Inter, 1-1, 2-0 Inter e 1-1. O Inter tem levado vantagem aí, mas é como eu falei aqui para vocês, é Grenal, não quero pegar resultado a favor de ninguém não. Vamos pegar um intervalo entre 1 a 4 gols. Quem vai apitar esse jogo? Vai ser o Braulio. O Braulio não tem uma média muito baixa de cartões não, mas a casa deu uma linha aqui pra gente de menos de 9 cartões, acho muito cartões aqui nesse Grenal. Para odd 1,65 criando aposta, esse intervalo entre 1 a 4 gols e menos de 9 cartões, 1,65 para mim tem valor, apesar de ser Grenal, dá uma linha muito alta de cartões aqui, então assim vai ficar nossa aposta criada para esse Grenal aí, intervalo entre 1 a 4 gols e menos de 9 cartões, odd 1,65 para a gente fechar o nosso vídeo aqui desse sabadão. E vamos de bilhetes, que vocês tanto esperam aí, tanto gostam, e a gente tem sido muito lucrativo nesses bilhetes aí, apesar de ser uma aposta recreativa, a galera tem conseguido fazer uma alavancagem de banca aí, então já tá na tela para vocês aí, o bilhete do dia desse sabadão aí. Vocês sabem, quando é sábado e domingo tem muitos jogos, eu sempre aumento o bilhete aí para levantar um pouco mais ainda a odd. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam um bom proveito, que a gente possa ser muito lucrativo nesse sabadão. E amanhã eu tô de volta. Valeu? Fiquem com Deus e fui!